de junho há uma estabilidade no número de mortes? Exatamente, é o que a gente chama, ou os pesquisadores chamam de platô. A gente tem um destaque disso aqui que mostra exatamente isso. No dia 1º de junho, nós tínhamos 738 mortes. Perceba que o gráfico ganhou essa estabilidade até chegar aqui ao 1037, sempre acima de 1.000 óbitos por dia. A linha está mais estável exatamente porque esse número está se mantendo estável. Em números absolutos, a gente está todo dia com mais de 1.000 mortes. E essa constante na linha, e é uma constante elevada, mostra que, infelizmente, a gente está com dificuldade de controlar a doença. Seja pela falta de médicos, pela falta de equipamentos ou do desrespeito às determinações de distanciamento e do uso de máscara. O número ainda é muito elevado. E assim como temos esse gráfico de média móvel de óbitos, temos aqui um outro gráfico, que é a média móvel de casos no Brasil. Aqui, as barras funcionam da mesma forma, o número de casos que vão surgindo a cada dia. E a linha vermelha também mostra a média. Perceba que a gente está numa elevação aqui, porque a gente testava muito pouco, a gente está testando mais, mas é preciso dizer também, a doença está se expandindo. Por isso que o gráfico sobe e a média móvel também sobe. Ela foi aumentando com o passar do tempo e hoje chega a 36.821 novos casos de média por dia. Márcio, é possível também a gente saber como é que a doença, a pandemia, está se comportando em cada estado? Sim, se a gente tiver as informações, Renata, a gente consegue brincar com esses dados ou se informar melhor aprofundando nesses dados. A gente tem aqui no telão exatamente o mapa que mostra como a doença tem se comportado nos estados. Lembrando que para saber se os números da doença estão em alta, em queda ou estáveis, é feita a comparação entre a média móvel de hoje e a média móvel de 14 dias atrás. E de acordo com o último boletim do Consórcio de Veículos de Imprensa, o número de novas mortes está subindo nesses locais aqui, identificados no mapa pela cor vermelha. Minas Gerais, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. São, portanto, 8 estados e o Distrito Federal, onde o número de mortes está subindo. A gente destaca 2 deles, Mato Grosso do Sul, com 88% de alta, e também o Rio Grande do Sul, com uma alta de 77%. São as maiores altas nesses locais onde temos a pandemia em alta. Agora, os estados com a cor laranja são os que indicam a estabilidade. Segundo infectologistas ouvidos pelo G1, é possível dizer que o número de mortes ficou estável quando a variação entre a média registrada hoje e a média registrada há 14 dias, quando essa variação é de até 15% para mais ou para menos. Então, nesses estados, na cor laranja, nós temos uma estabilidade. São eles São Paulo, Roraima, Tocantins, Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Sergipe, Paraíba e também o Amazonas. São, portanto, 11 estados onde o número de mortes ficou em estabilidade. E agora os estados em amarelo, que aparecem no mapa em amarelo, são onde nós estamos vendo uma queda no número de mortes. Espírito Santo, Rio de Janeiro, Acre, Amapá e Pará. Portanto, houve queda no número de mortes em 5 estados. A gente destaca o Pará, com uma queda de 45%, e o Acre com 35%, foram as maiores altas nesses estados onde a gente tem maiores quedas. Perceba também como esse mapa é colorido. Isso indica, como disse o entrevistado do Alan Severiano, a gente não tem uma epidemia. Nós temos picos epidêmicos ocorrendo pelo Brasil em diferentes momentos, em diferentes situações. Por isso é importante a gente conhecer a situação em alguns estados, e é isso que a gente vai tentar fazer ao longo dos próximos dias. Hoje vamos mostrar os seguintes estados, começando com o gráfico do Rio de Janeiro, que já teve uma situação muito difícil, mas pelo gráfico de média móvel a gente percebe que claramente uma queda, e a média aqui do Rio de Janeiro é de 111 mortes por dia. Depois temos São Paulo. São Paulo vive uma situação diferente, está numa estabilidade. E assim como a pandemia é diferente no Brasil, ela pode ser diferente também dentro dos estados. Aqui em São Paulo a gente está tendo uma queda no número de mortes na cidade de São Paulo, mas uma elevação no interior do estado. Por isso, a gente tem uma média. O próximo estado vai ser Minas Gerais. A gente falava tanto de Minas Gerais, nossa, são poucos casos em Minas Gerais, é verdade, começou bem baixinho, mas a partir de junho, fim de junho, começo de julho, perceba como subiu.
e essa média, infelizmente, está subindo em Minas Gerais. Vamos agora para o sul do Brasil, mostrando o gráfico no Rio Grande do Sul. Os 3 estados do sul do Brasil estão com alta, ou seja, a epidemia está crescendo por lá. E o gráfico no Rio Grande do Sul mostra isso muito claramente. O próximo gráfico é da região centro-oeste, Mato Grosso do Sul, que também tinha poucos casos no começo da pandemia, mas agora, infelizmente e preocupantemente, a gente está percebendo um crescimento. No Nordeste, a gente tem o estado de Pernambuco. Perceba que a gente teve uma alta grande no começo, maio, meio de junho, depois o que parece ser uma queda, uma nova subida aqui. Esses números mudam muito rapidamente, por isso que é importante acompanhá-los de perto. E agora a média é de 63 novas mortes por dia, em média, lá em Pernambuco. E o último gráfico de hoje, juro para vocês, é o estado do Amazonas. A gente falava tanto do Amazonas, preocupando com a situação em Manaus, uma subida muito rápida, em maio ainda, mas perceba, agora estamos aparecendo aqui, está surgindo para a gente o que parece ser uma queda grande no número de mortes no Amazonas. Amanhã a gente volta com novos detalhamentos aqui no Jornal Nacional e você, claro, é importante você acompanhar esses dados, por isso você encontra todas essas informações, todos esses gráficos no g1.com.br/coronavírus. Renata Bonner.